Olá, meninos e meninas, tudo bem? Como promessa é dívida, hoje eu volto aqui para resolver com você a segunda parte da prova de matemática do Colégio Militar de Belo Horizonte, prova que aconteceu em 2018 para quem iria entrar agora em 2019, né? Então, nesse vídeo, vou resolver com você as questões de 11 a 20. Se você não viu a primeira parte dessa prova, está resolvida neste link que vai aparecer aqui agora para você. Combinado? Dá uma olhada aqui, dá uma olhada lá se você ainda não viu. Valeu? Antes de começar, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, fica à vontade, é só clicar nessa carinha aqui do lado e clicar em inscrever-se. Se curtiu o vídeo, larga o joinha e compartilha nas suas redes sociais, compartilha lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde quer que seja. Valeu? Bora então ver as 10 questões que faltam. Questão número 11, ela dizia: o conjunto arquitetônico da Pampulha foi projetado a pedido do então prefeito Juscelino Kubitschek, composto pela Lagoa da Pampulha e sua orla, pelos jardins de Burle Marx, pela Igreja de São Francisco, pela Casa do Baile, pelo Iate Tênis Clube, pelo antigo cassino, atual Museu de Arte da Pampulha, e pela Praça Dalva Simão. O conjunto conquistou o título de Patrimônio Histórico da Humanidade em 2016. Um dos arquitetos foi Oscar Niemeyer, que projetou o traçado da lagoa e as edificações que compõem o conjunto. Então aqui a gente tem fotos, né, do conjunto arquitetônico da Pampulha, com a lagoa da Pampulha sendo mostrada aqui. Aí, o problema pergunta: de acordo com as imagens, é correto afirmar o quê? E ele faz afirmações relacionadas às formas que são observadas nessas figuras. Observe então o que a gente tem aqui. Ó. Esse aqui, se não me engano, é o Mineirinho, correto? Qual é o formato desse prédio? Esse prédio ele é um cilindro, concorda? Este prédio é um cilindro. Se a gente olhar esse outro prédio aqui, ele também é um cilindro. E essa parte aqui, ó, também é um cilindro. Então, das 4 imagens apresentadas, 3 são cilindros. E aí, lendo as alternativas, tem uma que fala que foram utilizados cilindros em algumas construções, criando harmonia com o traçado da lagoa. Por isso, essa seria a resposta dessa questão. Tranquilinha, não é? Você só tinha que identificar que entre as construções, a maior parte delas eram cilindros. Valeu? Mesmo sendo tranquila, você já sabe. Se você tiver dúvida em qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, não fique com sua dúvida, me pergunta, escreve um comentário aqui embaixo que eu vou te responder tentando te ajudar. Combinado? Vamos para a segunda questão, questão número 12. No aniversário de 120 anos de Belo Horizonte, foram realizados diversos eventos, entre eles a escolha da cara de Belo Horizonte. O ganhador foi o Mercado Central e, para comemorar, foram feitos bolos com 10 centímetros de altura, 80 centímetros de largura, 60 centímetros de comprimento, como mostra a figura 1. Então, tem bolos assim. Esses bolos foram distribuídos aos visitantes do mercado ao final do evento. Um dos bolos não foi totalmente comido, estando o restante representado pela figura 2. Então, o que restou do bolo foi isso aqui. Determine o valor que sobrou do bolo representado pela figura 2. O valor não. Determine o volume que sobrou do bolo representado pela figura 2, mantendo-se a altura inicial. Bom, então, ele só quer que a gente calcule o volume desta parte do bolo aqui. Essa parte é irregular, então o modo mais fácil que a gente tem para conseguir calcular o volume desse pedaço de bolo é dividi-lo em partes, né? Se a gente fizer um traço aqui, ó, fica fácil calcular o volume desse pedaço aqui, concorda? Por quê? Eu sei que o comprimento é 23 centímetros, a largura desse pedaço é 5 centímetros e a altura é a mesma, a altura é 10 centímetros. Em qual que vai ser o volume deste pedaço de bolo? O volume vai ser 23 vezes 5 vezes 10, né? O comprimento vezes a largura vezes a
altura. Fazendo essa continha, você vai chegar em 1.150 centímetros cúbicos de volume desse pedacinho de bolo. Aí fica faltando calcular o volume desse resto aqui. Se a gente fizer um traço aqui, ó, a gente consegue calcular esse volume aqui. Por quê? Eu sei a medida daqui até aqui, sei, mede 55 centímetros. Eu sei essa medida aqui desse traço vermelho? Sei, por quê? Tudo mede 30 centímetros, né? Daqui até essa ponta aqui, ou seja, daqui do início do vermelho até aqui o fim, mede 30 centímetros. E esse pedacinho mede 5. Então, esse traço vermelho vai medir tudo 30 menos esse 5. 30 menos 5 dá 25. Então, se eu sei que o comprimento é 55, a largura é 25 e a altura é 10 centímetros, eu consigo calcular o volume desse pedaço de bolo. O volume vai ser 55 vezes 25 vezes 10. Fazendo essa multiplicação, você vai chegar em 13.750 centímetros. Por fim, falta calcular este pedaço de bolo. Qual é o volume desse pedaço? Esse pedaço é tranquilo, né? Você vai multiplicar 25 por 30 por 10. Concorda? Então, o volume do pedaço 3 vai ser 25 vezes 30 vezes 10, o que dá 7.500 centímetros cúbicos. Sendo assim, o volume total que sobrou do bolo foi 1.150 mais 13.750 mais 7.500, o que dá 22.400 centímetros cúbicos. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilo? Bem tranquilo, né? Você só tinha que ter paciência para dividir aqui o bolo em 3 pedaços, a partir dos quais você conseguia calcular o volume de cada um. Ok? Questão número 13. Manda aí. Questão dos relógios, né? O detetive James 99, mais conhecido como James 99, foi designado para resolver o crime da Casa das 12 Janelas. Um dia, quando ele estava cortando o cabelo na barbearia, viu um dos suspeitos entrando no estabelecimento. Nesse momento, viu as horas do relógio da parede refletidas no espelho à sua frente, conforme a figura 1. Então, ele viu as horas aqui. Você consegue determinar as horas aqui nessa figura 1? Observa que o relógio está ao contrário, né? Você tem 12, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, se o ponteiro menor está entre o 12 e o 1, significa que é meio-dia, né? Se estivesse depois do 1, seria 1 hora. Então, é meio-dia e quantos minutos? O ponteiro grande está entre o 2 e o 3, ou seja, vai ser meio-dia aí. 10, 11, 12, 13. Meio-dia e 13. 12 horas e 13 minutos. Certinho? O suspeito, então, trocou algumas palavras com um sujeito grisalho e, logo após, saiu para a rua. O detetive seguiu o homem que adentrou em uma igreja, cujo relógio marcava o horário da figura 2. Então, quando ele entrou na igreja, o relógio estava marcando 1 hora e 11 minutos, né? 13 horas e 11 minutos. Quando o homem saiu da igreja, o relógio marcava o horário apresentado na figura 3, marcava 2 horas e 5, 6, 7, 8 minutos, 14 horas e 8 minutos. O único momento em que o suspeito ficou longe dos olhos do detetive foi o período em que ele ficou na igreja, ou seja, entre 1h11 e 2h08, o detetive não viu esse suspeito, estava fora do alcance da visão dele. Depois, o homem caminhou por algumas ruas e finalmente seguiu por uma rua lamacenta até chegar a uma residência, da qual surgiu um garoto que veio recebê-lo de braços abertos. Nesse momento, o detetive olhou o seu relógio e verificou as horas de acordo com a figura 4. Então, nesse momento, ele viu que eram 3 horas e 2 minutos, correto? 15 horas e 2 minutos, 3 horas e 2 minutos. James 99 franziu a testa e saiu pensando nos próximos passos a serem tomados após aqueles acontecimentos. Considerando os relógios das imagens,
qual o tempo em que o detetive ficou observando atentamente o suspeito? Bom, o tempo que ele ficou observando o suspeito foi o tempo entre a figura 1 e a figura 2, correto? O tempo que ele viu a hora lá na barbearia e a hora que ele entrou na igreja, e depois o tempo que ele saiu da igreja e a parte final. Então, a gente tem que calcular quanto tempo passou de meio-dia e 13 até 1h11 e de 2h08 até 3h02. Se você é bom de relógio, você consegue fazer isso aqui de cabeça. Agora, se você tem dificuldade, é mais fácil fazer uma subtração. Subtrair 13 horas e 11 minutos menos 12 horas e 13 minutos, né? 13 horas e 11 minutos menos, faltou o sinal aqui, né? Menos 12 horas e 13 minutos. Como que a gente faz essa subtração? A gente consegue subtrair 11 menos 13? Não consegue, né? Então, você tem que pegar uma hora emprestada e passar aqui para os minutos. Uma hora tem 60 minutos, então você vai passar 60 minutos aqui para os 11. 60 mais 11 dá 71. Se eu peguei uma hora emprestado, não vou ter mais 13 horas, vou ter 12 horas, correto? Então, eu só peguei 60 minutos daqui e passei para cá. 60 mais 11 dá 71. Agora eu consigo subtrair, né? 71 menos 13 é possível. 1 menos 3 não dá, mas 11 menos 3 dá 8. 6 menos 1 dá 5. 12 horas menos 12 horas dá 0. Então, nessa primeira parte aqui, ele ficou observando o suspeito durante 58 minutos. Depois, na parte final, a gente vai subtrair 15 horas e 2 minutos menos 14 horas e 8 minutos. Aqui é o mesmo raciocínio. A gente não consegue subtrair 2 menos 8, não é? Então, a gente tem que pegar uma hora emprestado e passar para os minutos. Como uma hora tem 60 minutos, você vai passar 60 minutos para cá. 60 mais 2 dá 62. Então, você vai ficar com 14 horas, que passou uma hora emprestada, e 62 minutos. Isso menos 14 horas e 8 minutos. 62 menos 8, 12 menos 8 dá 4. 5 menos 0 dá 5, dá 54 minutos. Sendo assim, o detetive James ficou observando o suspeito por 58 minutos e 54 minutos. Somos 2. 58 mais 54 dá 112 minutos. Como as respostas estão em horas e minutos, você tem que converter esses 112 minutos em horas e minutos. Para converter, basta você dividir por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Sendo assim, ao fazer a divisão por 60, o resultado da divisão vai estar em horas e o resto da divisão vai continuar em minutos, correto? 112 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 60 dá 60. 112 menos 60, 2 menos 0 dá 2. 11 menos 6 dá 5. Então, 112 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 52 minutos. Essa seria a resposta dessa questão. Legal essa questão, né? É uma questão de atenção. Agora, se você tiver facilidade para ver as horas e calcular o tempo, você consegue fazer ela mais rápido, consegue fazer de cabeça, né? Olha só, de meio-dia e 13 até 1h11, quantos minutos passaram? Se fosse de meio-dia e 13 até 1h13, teria passado 1 hora, concorda? Mas não foi até 1h13, foi até 1h11, ou seja, foi 2 minutos a menos. Então, isso dá 58 minutos, que foi o que a gente calculou. Aqui, de 2h08 até 3h02. Se fosse de 2h08 até 3h08, seria 1 hora. Mas não foi até 3h08, foi até 3h02. Foram 6 minutos a menos. 1 hora menos 6 minutos dá 54 minutos, correto? Então, se você tem mais facilidade, faz direto para você ganhar tempo na hora da prova. Combinado? Vamos para a questão 14, vamos lá? Essa questão eu te desafio a perguntar para sua mãe ou para a pessoa que faz compras na sua casa para resolver, porque eu tenho certeza que essa pessoa vai conseguir resolver essa questão tranquilamente. Olha só, no supermercado Mega encontram-se as famosas castanhas do Pará, embaladas a vácuo e em diversos tamanhos. Observe a tabela de preços do supermercado. Preço da castanha,
R$18 por 250 gramas, R$40 uma embalagem de 500 gramas e R$60 uma embalagem de 1 kg. A Filó precisa de 1,5 kg de castanha, 1,5 kg de castanhas para fazer um bolo e os doces de um casamento. Sabendo que Filó optou pelo menor preço, podemos afirmar que ela escolheu qual opção? Qual é a combinação que a Filó vai fazer ao comprar essas castanhas para pagar o menor preço? Bom, você tem que ver o que vale mais a pena, né? Se ela comprar aqui, 2 pacotes desse de R$18, ela vai ter meio quilo, né? Quanto que dá 2 pacotes aqui de 18? 2 vezes 18 dá R$36. Então, se ela comprar 2 de 18, ela vai ter meio quilo por R$36. Olha só, embaixo você tinha o pacote de meio quilo, 500 gramas, por R$40. Então, vale mais a pena comprar 2 pacotes de 250 gramas. E aqui, se ela comprar 2 pacotes de meio quilo para ter 1 quilo, 2 vezes R$40, que é o preço do pacote de meio quilo, 2 vezes 40 dá R$80 para ter 1 quilo, ou seja, vale mais a pena comprar um pacote de 1 quilo. Então, para valer a pena, ela vai ter que comprar um pacote de 1 quilo e 2 pacotes de 250 gramas. Assim, ela vai ter 1 quilo e 500 gramas, 1,5 quilos. Essa seria a resposta da questão, né? 2 embalagens de 250 gramas, que vai dar R$36, e uma embalagem de 1 quilo, que dá R$60, né? Se ela comprasse aqui todas as embalagens de 250 gramas, sairia mais caro, né? Porque 36 mais 36 dá 72, então ela teria aqui 1 quilo por R$72. O preço do pacote de 1 quilo está sendo 60, então vale mais a pena fazer essa combinação. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida. Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo. Combinado? Questão número 15. O famoso artista Klaus Silva presenteou Belo Horizonte com uma de suas esculturas, a qual será colocada no gramado de um dos parques da cidade. A obra de arte foi feita através da sobreposição de cubos metálicos soldados, cujas dimensões valem 80 centímetros. Todas as faces visíveis dos cubos, todas as que podem ser enxergadas sob qualquer ângulo, serão pintadas de verde. Sabes que a escultura foi fixada ao solo e que 1 galão de tinta acrílica rende 50 metros quadrados por demão. Cada camada de tinta que se passa numa superfície chama demão, né? O número mínimo de galões a ser utilizado pelo artista, sabendo-se que ele passará 4 demãos de tinta na escultura, é igual a quanto? Bom, para a gente descobrir quantos galões de tinta ele vai gastar, a gente precisa descobrir, primeiro, qual é a área total vista nessa escultura de todos os lados, menos na parte de baixo, porque ela vai estar sobre o chão, né? E multiplicar esse valor da área total por 4, porque serão dadas 4 demãos, né? Então, quantas faces desse cubo a gente consegue ver por essa vista aqui? A gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Acho que eu esqueci uma, hein? Que são 30 faces. Então, ó, daqui até aqui tem 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá, agora eu não esqueci nenhuma não. São 30 faces visíveis aqui, né? É mais fácil você ir numerando as faces para não esquecer de contar nenhuma como eu esqueci. Agora, se o espectador olhar por aqui, ó, quantas faces ele vai ver, quantas faces dos cubos ele vai ver. Essa parede aqui, ela é mais ou menos assim, concorda? Você vai ter 4 aqui na parte inferior, 4 cubos na parte inferior, depois 3, depois 2,
depois 1. Então, quem olhar por aqui vai ver uma parede mais ou menos assim. Quantos cubos a gente tem aqui? Quantas faces? 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10 cubos. Então, você vai ver 10 faces a mais. E do lado de cá, a mesma coisa, vai ver mais 10 faces. Sendo assim, o total de faces vai ser 30 mais 10, 40, mais 10, 50 faces, 50 superfícies de um cubo. A gente consegue calcular a área da face desse cubo? Consegue. O problema falou que a medida do cubo é de 80 centímetros, né? Só que a área foi dada em metros. Então, a primeira coisa, vamos converter esses 80 centímetros em metros. Para passar de centímetros para metros, a nossa escala é metro, decímetro, centímetro. Para passar de centímetro para metro, a gente anda com a vírgula que está aqui depois do zero, duas casas para a esquerda. Então, 80 centímetros vai ser 0,8 metros. Qual é a área de uma face desse cubo? É lado vezes lado. A área é só multiplicar o comprimento pela largura, ou o comprimento pela altura, correto? Então, a gente vai ter 0,8 vezes 0,8. 8 vezes 8 dá 64, você tem duas casas decimais, então vai ter duas casas decimais aqui. 0,64 metros quadrados é a área de uma face. Ele vai ter que pintar 50 faces, então multiplica 50 por isso aqui. E como ele vai dar 4 demãos, multiplica por 4 de uma vez. Então, você vai fazer 0,64 vezes 50 faces, que serão pintadas no total, vezes as 4 demãos que serão dadas, né? 4 vezes 50 dá 200, então faz direto 200 vezes 0,64. 200 vezes 0,64 dá 128 metros quadrados. Então, ele precisa de uma quantidade de tinta suficiente para pintar 128 metros quadrados. Se ele comprar um galão, uma lata, ele vai conseguir pintar 50. Se ele comprar duas latas, vai conseguir pintar 2 vezes 50, 100, né? 100 metros quadrados. Se ele comprar 3 latas, ele vai pintar 3 vezes 50, o que dá 150 metros quadrados. Então, para pintar os 128 metros quadrados, ele precisa comprar 3 latas de tinta. Essa seria a resposta dessa questão. Certinho? Tranquilo? Dúvidas? Conseguiu visualizar? Você tem que visualizar aqui pela frente e pelas laterais. Não pode esquecer das laterais. Entendido? Vamos agora para a questão número 16. Uma instalação industrial possui uma estrutura metálica quadrada de lado L1 para escorar alguns cilindros de gás de tamanhos idênticos. O quadro a seguir mostra alguns tamanhos de chapas que foram disponibilizadas para se fazer a estrutura. Então, tem chapas de vários tamanhos. Ao fazer a obra, o montador de estruturas colocou os tamanhos em ordem crescente, ou seja, colocou os tamanhos do menor para o maior e escolheu a segunda para ser o lado L1. Vamos fazer isso de uma vez? Vamos colocar esses números aqui em ordem crescente. Então, o menor deles é o 4, correto? 4 é a mesma coisa que 4,000. Depois do 4, vai vir o 4,014. Depois, o 405, 474 e o 4,8. Ele escolheu a segunda para ser o lado, então, ele escolheu 4,014 para ser o lado L1. Tendo em vista que os cilindros são cercados por uma caixa quadrada de alvenaria, qual o valor do lado L2 da caixa? Bom, a gente precisa estabelecer uma relação entre o lado L1 e esses cilindros aqui, né? Se a gente observar aqui o diâmetro desse círculo, né? Pegar três diâmetros, né? Pegar o diâmetro de 3 círculos adjacentes, esses 3 diâmetros correspondem ao lado L1. Consegue visualizar? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que esse lado L1, 4,014, é igual a 3 diâmetros dos círculos. Por quê? Aí a gente vai descobrir qual é o valor do diâmetro de um círculo. Sabendo o diâmetro de um círculo, a gente consegue calcular o lado L2, porque o lado L2 tem 1, 2, 3, 4, 5 círculos,
vai ser o diâmetro de 5 círculos, o lado L2. Entendido? Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter que 3 diâmetros de círculos equivalem a L1. Chamei o diâmetro de D. 3D é igual a 4,014. Então, o D vai ser 4,014 dividido por 3. Pega o 3 está multiplicando, passa para o lado de cá e passa dividindo. Fazendo essa divisão, você vai chegar em 1,338. Se você tiver dúvidas de como faz essa divisão, pergunta aqui embaixo que eu te explico, tá bom? Como o vídeo já vai ficar longo, eu não vou fazer em detalhes essa divisão. Mas se você tiver dúvidas, é só perguntar, combinado? Então, o diâmetro de um círculo vai ser 1,338. Ele quer saber quanto mede o lado L2. O lado L2 tem 1, 2, 3, 4, 5 diâmetros. O lado L2 é igual a 5 diâmetros do círculo. Então, para descobrir o lado L2, basta a gente multiplicar o valor do diâmetro por 5. 5 vezes 1,338 dá 6,69 metros. Essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Podemos passar para a questão 17? Vamos lá, então. Essa talvez seja uma das questões mais difíceis dessa prova. Em qualquer quadrado, como o da figura 1, temos 4 lados iguais, segmentos de medida A, e 2 diagonais. Uma delas o segmento de medida D. Então, tem 4 lados e uma diagonal. Considerando o segmento D aproximadamente 1,4 vezes A, observe a figura 2, desenhada em uma malha quadriculada, e marque a alternativa correta. Então, ele deu várias alternativas e a gente tem que descobrir qual delas é a correta. Para descobrir qual delas é a correta, a gente vai ter que avaliar uma a uma em que ele dá informações sobre a área e sobre o perímetro de figuras que ele determina. Então, vamos avaliar uma a uma. A letra A diz: a área do trapézio ACGE é 3/4 da área do triângulo ABC. Então, vamos ver. A área do trapézio ACGE. Então, o trapézio ACGE, esse trapézio aqui. Qual é a área desse trapézio? Observe que essa figura está dividida em triângulos. Então, esse trapézio que ele falou mede 1, 2, 3 triângulos, concorda? Então, vamos medir a área pelos triângulos que foram desenhados. Esse trapézio mencionado mede 3 triângulos. Ele falou que a área do trapézio é 3/4 da área do triângulo ABC. O triângulo ABC é igual a esse triângulo ACF, concorda? Esse triângulo aqui é igual a esse aqui, porque o quadrado está sendo dividido pela diagonal. Quando um quadrado é dividido pela diagonal, ele forma 2 triângulos idênticos. Então, qual vai ser a área desse triângulo? Vai ser 1, 2, 3, 4 triângulos. Se a gente dividir a área do trapézio pela área do triângulo, 3 triângulos divididos por 4 triângulos, você vai cortar triângulo com triângulo, vai sobrar 3/4. Ele falou que era 3/4, então está certa essa informação. Depois ele falou sobre o perímetro. O perímetro do paralelogramo ADGE. ADGE. Então, esse paralelogramo, qual é o perímetro desse paralelogramo? Esse paralelogramo tem um lado do quadrado, mais uma diagonal do quadrado, mais outro lado do quadrado, mais uma diagonal do quadrado. Consegue visualizar? Então, esse paralelogramo tem 2 lados e 2 diagonais. 2 lados, que o lado chama A, então eu coloquei aqui 2A, mais 2 diagonais, 2D. Esse é o perímetro desse paralelogramo que ele falou. E ele falou que o perímetro é o dobro do perímetro do triângulo EFG. Qual é o triângulo EFG? Esse triângulo é formado por 2 lados do quadrado e uma diagonal. Então, vai ser 2A mais 1D. Esse valor aqui é o dobro desse? Não é, concorda? Qual seria o dobro de 2A mais 1D? Você tinha que pegar isso tudo aqui e multiplicar por 2 para descobrir o dobro. 2 vezes 2A dá 4A.
2 vezes 1D dá 2D. Então, o dobro seria 4A mais 2D. Como isso aqui não é 4A mais 2D, então essa informação está errada. Entendido? Vamos passar para a letra B. A área do triângulo EDG. Triângulo EDG. O triângulo EDG tem a área de um triângulo. Essa área é igual a 1/4 da área do triângulo ACF. ACF. O triângulo ACF é formado por 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, ao dividir um pelo outro, vai sobrar 1/4, está certa essa informação. E o perímetro? Perímetro do triângulo EGF. EGF. O triângulo EGF é formado por 2 lados e uma diagonal. Então, vai ser 2A mais 1D. Esse perímetro é 1/4 do perímetro do triângulo ACF. Triângulo ACF. O triângulo ACF é formado por 1, 2, 3, 4 lados mais duas diagonais. Esse valor aqui é 1/4 desse. Para ser 1/4, ao dividir esse aqui por 4, teria que dar esse valor. 4A dividido por 4 vai dar A, não vai dar 2A. Então, já está errado, não é 1/4, ok? Letra C. A área do trapézio ACGE. A área do trapézio ACGE, a gente já calculou 3 triângulos, é formado por 3 triângulos. Essa área é 3/8 da área do quadrado ABCF. Qual que é a área do quadrado ABCF? O quadrado é formado por 1, 2, 3, 4, 4 mais 4, 8 triângulos. Então, se dividir um pelo outro, 3T dividido por 8T dá 3/8, tá certo. E o perímetro do paralelogramo ADGE? Qual que é o perímetro? 2 lados mais 2 diagonais. Esse perímetro é 3/4 do perímetro do quadrado EDGF. EDGF é formado por 4 lados, né? 4A. Então, esse valor, se eu dividir isso por isso, vai dar 3/4? Não vai dar 3/4, né? Porque você vai dividir 2A mais 2D por 4A. 2D é 2 vezes o valor da diagonal, que ele falou que é 1,4 vezes A. Então, não vai dar 3/4 se a gente fizer essa divisão. Beleza? Letra D. A área do triângulo ABC. Qual que é a área desse triângulo? Esse triângulo é igual a esse, ele é formado por 1, 2, 3, 4 triângulos. Essa área é o dobro da área do paralelogramo CGED. Ele é formado por 2 triângulos. Sim, essa área, 4T, é o dobro de 2T, né? Se você multiplicar 2T por 2, você vai chegar em 4T. E o perímetro do triângulo EGD. Qual que é o perímetro? 2 lados e uma diagonal, 2A mais 1D. Esse perímetro é a metade do perímetro do triângulo ABC. Esse triângulo ABC é igual ao triângulo AFC. Qual que é o perímetro do triângulo AFC? É 4 lados, 4A mais 2 diagonais. Então, qual que é a metade desse perímetro? A metade, você vai dividir todos os termos por 2. 4A dividido por 2 dá 2A. 2D dividido por 2 dá 1D. Ou seja, tá certo. Aleluia! Então, essa seria a resposta dessa questão. Questão bastante trabalhosa para fazer na hora da prova, concorda? Mas não era tão difícil, era mais trabalhosa que difícil. Você tinha que prestar atenção na informação, né, dos lados e das diagonais para cada uma das figuras que as respostas mencionavam, ok? Se tiver dúvidas, pergunta, e pergunte especificamente qual é a sua dúvida, onde você não entendeu,
e deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar. Combinado? Vamos agora para a questão 18. Wojciech Sierpiński. Wojciech Sierpiński foi um matemático polonês nascido em 1882 que estudou várias formas geométricas, entre elas o chamado tapete de Sierpiński. Sua construção parte de um quadrado figura 1. Então a gente tem um quadrado assim, completamente cheio. Esse quadrado é subdividido em 9 quadrados menores e iguais, sendo o quadrado do meio removido. Então eu fiz aqui, ó, você tem o quadrado cheio. Se você vai aparecer uma outra coisa aqui em cima, mas eu vou fazer antes. Olha só, se você dividir esse quadrado que estava cheio, ele estava assim. Se dividir, você pode dividir em 9 quadrados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendido? Isso que ele está falando. Então, esse quadrado é subdividido em 9 quadrados menores iguais, sendo o quadrado do meio removido. Na próxima etapa, cada um dos quadrados restantes é também subdividido em 9 quadrados ainda menores e iguais, sendo cada um dos quadrados centrais removidos. Ou seja, cada quadrado vai tirando um quadrado central, vai sendo dividido em 9, tirando o quadrado central. O processo pode se repetir indefinidamente com os quadrados que ficaram. As 3 primeiras etapas da construção desse tapete foram reproduzidas em uma malha quadriculada. Com relação a essas 3 etapas, é correto afirmar o quê? Então, vem afirmações sobre a área das figuras, né? A primeira afirmação diz que a área da figura 2, a área dessa figura, é 90% da área da figura 1. Observa, a figura 1 ela está cheia, então se ele dividiu essa figura em 9 quadrados e ela está cheia, ela tem aqui dentro dela 9 quadrados cheios, correto? Então, vamos dizer que a área dela é 9 quadrados. Figura 1, área 9 quadrados grandes. E a figura 2? Na figura 2, foi retirado o quadrado do meio, então tem um quadrado a menos. Se antes tinha 9, aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados grandes. Ele quer saber a porcentagem de um em relação ao outro. Então, você vai fazer os 9 quadrados grandes correspondem a 100%, os 8 quadrados grandes vão corresponder a x%. Outra coisa que você pode fazer, dividir um pelo outro, dividir 8 por 9 e depois multiplicar por 100, tá bom? Fazendo aqui a regra de 3, 9 vezes x dá 9x, é igual a 8 vezes 100, que é 800. Então, você vai ficar com x igual a 800 dividido por 9. Pego esse 9 que está multiplicando, passo pela dica que ele vai passar dividindo, 800 dividido por 9. 800 dividido por 9 dá 88,888 ou 88,9%. Não vale 90%, por isso essa afirmação está errada, ok? A letra B diz que a área da figura 3 é 8/9 da área da figura 2. Então, observe aqui as diferenças entre a figura 3 e a figura 2. Na figura 2, a gente tem 8 quadrados grandes, né? Um quadrado aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrados grandes. Na figura 3, você continua tendo 8 quadrados grandes, só que um quadradinho do meio foi retirado de cada um dos 8 quadrados grandes. Cada quadrado grande tinha 9 quadradinhos iguais a esse. Então, nessa figura 2, existem 8 quadrados grandes, cada um deles com 9 quadradinhos menores. Essa figura 3 continua tendo 8 quadrados grandes, só que com 8 quadradinhos pequenos, porque o quadrado do meio foi retirado. Se tinham 9, sobraram 8. Entendeu? Então, a gente vai ter que aqui a gente tem 9 quadradinhos dentro de cada um dos quadrados grandes e aqui a gente vai ter 8 quadradinhos dentro de cada um desses quadrados grandes. Está conseguindo entender? Esses quadrados grandes, aqui representei, foram divididos em 9 quadrados menores. Nessa figura, os 9 quadrados estão preenchidos de preto. Nessa aqui, só 8 quadrados estão preenchidos de preto, porque o quadrado do meio foi removido. Esse quadrado aqui foi removido, aí ficou branco. Entendeu? Sendo assim,
Na figura 3, a gente vai ter 8 quadrados grandes com 9 quadrados pequenos, cada um. Então, a gente vai fazer 8 vezes 9. E na figura 3, a gente vai ter 8 quadrados grandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vezes 8 quadrados pequenos presentes em cada um deles. Se a gente dividir, ele quer saber a relação entre a área da figura 3 e a área da figura 2. Se você dividir a área da figura 3 pela área da figura 2, qual é a fração que você vai obter? Faz a divisão. Divide a área da figura 3, 8 vezes 8, pela área da figura 2, 8 vezes 9. 8 vezes 8 dividido por 8 vezes 9, você pode simplificar, pode dividir esse 8 por esse 8, vai sobrar 8 nonos. Ele disse que é 8 nonos, então ele acertou. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Essa questão também não era tão fácil de se visualizar, né? Talvez, se você dividir aqui os quadrados com linhas claras, fique mais fácil de você visualizar, ok? Vamos agora para a última questão. A questão 19 foi anulada nessa prova, ela não tinha resposta. Então, era um problema bem grande, né? Mas não vou resolver aqui com você nesse vídeo porque não tinha resposta. Por isso, a questão 19 foi anulada, ok? Vamos passar então direto para a questão 20, que é a última questão dessa prova. O concurso de admissão do 6º ano do ensino fundamental do CMBH é composto por 2 etapas. Na primeira etapa é realizada uma prova de matemática e na segunda, uma prova de língua portuguesa. Cada uma das etapas é avaliada em 10 pontos e a nota final obtida pelos candidatos é igual à soma das notas obtidas nas 2 provas dividida por 2, ou seja, é a média, né? Você vai somar as 2 provas e dividir por 2. No gráfico abaixo, o eixo horizontal representa as notas de matemática. Então, aqui a gente tem notas de matemática. E o eixo vertical, as notas de língua portuguesa. Aqui, as notas de português. De 30 candidatos escolhidos aleatoriamente entre todos os candidatos presentes nas 2 etapas. Então, cada pontinho azul desse é um candidato. Aí, o problema pergunta: com base nas informações acima, marque a alternativa correta. Letra A: 60% dos candidatos tiraram a nota de matemática maior do que a nota de português. Bom, para descobrir isso, a gente tem que ver quantos candidatos tiraram mais em matemática que em português e depois calcular a porcentagem desse valor em relação aos 30 candidatos totais. Se você traçar uma linha aqui, ó, passando pelos pontos em que todos os candidatos tiraram a mesma nota, olha só, se tivesse um candidato aqui, ele teria tirado 0 em português e 0 em matemática. Se tivesse um candidato aqui, ele teria tirado 1 em matemática, 1 em português. Se ele tivesse aqui, teria tirado 2 em matemática, 2 em português. Então, todo candidato que estiver em cima dessa linha vai ter tirado a nota igual nas 2 provas. Sendo assim, todo mundo que estiver aqui do lado direito da linha vai ter tirado uma nota maior em matemática que em português. E todo mundo que tiver do lado esquerdo da linha vai estar mais acima, vai ter tirado uma nota maior em português do que em matemática. Quer conferir para ver que eu estou falando a verdade? Olha só, esse candidato aqui, ó, ele tirou 2 em matemática, 1 em português. Esse candidato aqui tirou 7 em matemática e 5 em português. Todo mundo que estiver abaixo dessa linha vai ter tirado uma nota maior em matemática que em português. Então, conta quantos pontos existem aqui depois dessa linha, né? Quantos pontos existem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pessoas tiraram notas maiores em matemática do que em português. Então, vai ser 15 em um total de 30 pessoas. 15 em 30. 15 em 30 é a metade, é 50%. Então, 50% dos alunos tiraram mais em matemática que em português. Consegue visualizar? Lembra que eu falei no vídeo anterior? 50% é a metade. A metade de 30 é 15. Entendido? Então, não foram 60%, foram 50%. Passando para a letra B.
1/10 dos candidatos obtiveram nota final igual a 5. Bom, em qual condição o aluno ia tirar nota final igual a 5? O aluno ia ter nota final igual a 5 quando a média das duas notas em português e matemática fosse igual a 5. Então, se ele tirasse 0 em português e 10 em matemática, você tinha que somar as duas notas, 0 mais 10 dá 10, e dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, quem tirar 0 em português, 10 em matemática, tem a nota final igual a 5. Lembra? A nota final é calculada somando-se as duas notas e dividindo por 2. Você tinha que fazer combinações em que as duas notas totalizassem 10, porque ao dividir por 10, a nota final ia dar 5. Quais eram essas possíveis combinações? 0 e 10, 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5. E aqui não importa se era em português ou em matemática, eram as duas possibilidades. Entendido? Então, o que você tem que fazer? Você tem que contar aqui nesse gráfico quantos pontos estão com essas notas. Estão com a nota 0 em matemática, 10 em português, ou 0 em português, 10 em matemática. Se você traçar uma linha, você consegue detectar esses candidatos. Se você traçar uma linha daqui até aqui, nessa linha estão todos os candidatos que tiraram essas notas. Consegue visualizar? Olha só, se você pegar um candidato que tiver aqui, ele vai ter tirado 10 em matemática e 0 em português. Aqui ele vai ter tirado 9 em matemática e 1 em português. Se ele tiver aqui, ele vai ter tirado 10 em português e 0 em matemática, 9 em português e 1 em matemática. São esses candidatos que a gente quer. A gente vai contar, então, quantos candidatos estão em cima, exatamente dentro dessa reta, estão em cima dessa linha. São esse e esse. Existem 3 candidatos que tiraram essas notas. Esse aqui tirou 3 e 7, esse aqui tirou 4 e 6, e esse aqui tirou 6 e 4. Então, existem 3 candidatos em um total de 30. 3 em 30, 3 dividido por 30, vai dar 1/10, né? Você pode simplificar aqui essa fração por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 30 dividido por 3 dá 10. Ou seja, de fato, 1/10 dos candidatos obtiveram nota final igual a 5. Por isso, essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se você tiver dúvidas, não fique com vergonha, não fique com a dúvida. Pergunte, me escreva, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder e te ajudar. Combinado? Agora, se tiver entendido, larga o joinha no vídeo. Vamos compartilhar esse vídeo nas redes sociais para fazer esse canal bombar ainda mais. Valeu? E se quiser se inscrever aqui no canal, pode se inscrever que é de graça. No mais, bons estudos e até a próxima!